No ano que eu fui aprovado em medicina, estudando e trabalhando, foi o ano que eu menos estudei. Anota aí para você não esquecer. O ano que eu fui aprovado em medicina foi o ano que eu menos estudei. Menos estudei. Então, assim, quando você entende que é possível você ter um rendimento, um desempenho maior estudando menos, porque entenda o racional da coisa. Em vez de eu querer aprender tudo isso daqui, não, eu vou aprender um pedacinho. É mais fácil aprender um pedacinho do que aprender tudo isso. Concorda comigo? Então eu vou aprender um pedacinho em vez de aprender isso daqui. Então eu aprendo esse pedaço, eu aprendo ele, eu memorizo ele e sei esse pedaço. Aí amanhã eu aprendo outro pedaço, depois outro pedaço. Enquanto aquele aluno que assinou a plataforma de física, que assinou a plataforma de química, esse aluno, esse sujeito, ele tá querendo saber tudo. Não, eu tenho que saber tudo, eu tenho que aprender tudo, só que olha o tamanho desses conteúdos que ele quer colocar para dentro. O cérebro não consegue processar tanta informação. É que nem você pegar o seu computador, o seu telefone, né, o seu aparelho tecnológico e você abre um monte de coisa, abre vídeo, abre um monte de aba na internet. Baixa filme, baixa vídeo, o teu telefone, o teu computador, ele vai ter dificuldade em processar tantas informações. Ele fica lento. Já aconteceu isso com você? Você está mexendo ali no seu computador e tal, abriu um monte de coisa, abriu um programa, abriu um jogo lá de videogame, abriu no seu computador e aí ele travou. Ele engasgou. Já deu essa engasgada? Aí você tem que reiniciar o computador, fechar os programas que estão todos abertos e aí você voltar a usar ele. Acontece a mesma coisa para o cérebro. A mesma coisa acontece no seu cérebro. É muita informação para ele. Aí passa um dia, você viu uma aula lá de 2 horas, de 3 horas de matemática, passa um dia, você já esqueceu tudo que você estudou. E eu aposto, né? Às vezes o pessoal tem vergonha de falar. Mas se você não tiver vergonha, você comentar aqui, eu aposto que já aconteceu isso com você. Estudou lá, fez uma maratona de videoaula, no outro dia não lembrou mais nada. Aconteceu isso com você? Comenta aqui. Às vezes o pessoal tem um pouquinho de vergonha, né? Ó, o Saulo Santos falou sempre. Sempre acontece isso com ele, tá? Então, assim, é justamente porque você não sabe o conteúdo que você tem que fazer um estudo direcionado, um estudo praticando, tá? Por quê? Porque se você faz estudo direcionado, né? E eu trouxe o exemplo da Joana aqui, que foi aprovada na residência médica, que é um outro contexto, né? Quer dizer, eu trago vários exemplos de alunos meus, né? Às vezes vocês. Tá, mas é que ele é teu aluno, é que ele... Então eu trouxe esse exemplo aqui da Joana hoje, porque ela trabalhava, então ela já era médica, né? Ela era médica pediatra e ela já trabalhava. E aí ela não tinha tempo para estudar, esse é o grande dilema, né? Era o meu dilema quando eu estava estudando, tá? O tempo, tá? O tempo. O vestibulando que estuda e trabalha, ele não tem tempo, né? Então ele tem que trabalhar. Por quê? Porque ele precisa, ele não tem dinheiro, ele não vai ficar esperando um milagre, ele não vai ficar enchendo o saco das pessoas com vaquinha online, né? Assim, se vocês vissem a quantidade de pessoas que mandam vaquinha online, que pede pix, que fazem. E aí eu pergunto, pô, cara, mas vai trabalhar. Trabalhar não mata ninguém, entendeu? Então tem muitas pessoas que ficam ali o dia inteiro nas redes sociais, né? Pedindo coisas. Se o cara fosse numa casa, não, deixa eu cortar a grama, né? Sair da posição de vitimista, não, eu não tenho dinheiro, mas eu quero passar em medicina, eu quero ser médico, deixa eu cortar a tua grama, entendeu? Não, mas o cara fica ali se vitimizando, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e tal, e eu quero, me ajuda e tudo mais. O cara é saudável, não tem nenhum problema de saúde, né? Tem energia, é jovem, mas é preguiçoso. Aí fica o dia inteiro nas redes sociais. Então, assim, e tem muitas pessoas assim, o cara tem medo de trabalhar. Então você precisa trabalhar.
Entendeu? Trabalhar não mata ninguém. Beleza, então eu vou ter que trabalhar, eu não vou me humilhar, ficar pedindo Pix, vaquinha online nas redes sociais, eu vou trabalhar, eu vou construir o meu futuro. Beleza. Então trabalhar vai te consumir um tempo, vai gastar uma energia que você tem. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa buscar estratégias no teu estudo para melhorar o teu rendimento, para que você consiga render mais nos estudos. Entende? Tá? Então, assim, quando você consegue fazer um estudo direcionado por provas, você consegue render mais nos teus estudos, tá? E isso é extremamente importante, tá bom? Ok? Então, assim, o que ajudou, assim, que me trouxe vários benefícios foi o quê? Eu consigo menos tempo de estudo, né? Porque eu vou estudar direcionado, então biologia. Eu vou estudar direcionado aquilo que eu cobrado na prova. Eu não vou querer abarcar um monte de conteúdo, porque eu não tenho tempo para ficar vendo videoaula, fazer resumo e semana que vem esquecer o conteúdo. Então eu vou focar nesse conteúdo específico que foi cobrado na prova, vou aprender esse conteúdo, aí eu vou usar várias ferramentas, eu vou usar o TEC, eu vou usar o mapa do erro, eu vou usar o PBL-ATM, eu vou usar várias ferramentas, né, dentro do método Atleta-Mente, aprender e memorizar esse conteúdo, tá? Mas aí é um outro tópico que a gente não vai entrar aqui, tá? Senão a gente precisaria de mais de 20 horas aqui para me explicar para vocês todas essas ferramentas, tá? Beleza. Então eu vou usar essas ferramentas para me aprender o conteúdo e é muito mais benéfico. Por quê? Porque em vez de eu querer aprender tudo, não. Humildade, vou aprender só um pedacinho. Um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho, né? E aí eu vou ganhando, vou adquirindo conhecimento e eu estudo menos tempo. Em vez de eu precisar 8 horas para estudar, eu consigo abarcar os conteúdos em metade do tempo, 4 horas, às vezes 3 horas. Tinha dias que eu estudava 3 horas. 3 horas, 3 horinhas por dia. Eu já conseguia ter mais resultado do que quando eu estudava 8, né? Porque eu já tentei estudar 8 horas, só que não deu porque eu tinha meu trabalho, tá? Então essa é a primeira maneira aí que é pouco conhecida pelos vestibulandos de medicina que estudam e trabalham. Estudar de forma direcionada, né, estudando os conteúdos mais prevalentes, estudando aqueles conteúdos que são cobrados na prova, né, os pedacinhos do conteúdo.